Para frear a alta dos combustíveis diante da guerra no Irã, o governo publicou medidas que são destinadas ao diesel, ao gás de cozinha e também ajuda a companhias aéreas. Os subsídios e as isenções já estão em vigor. Pedro Moreira, volta aqui para a nossa programação com mais detalhes. Tem diesel, tem gás de cozinha, tem querosene de aviação, mas nada da gasolina, que é o que a gente usa mais no nosso dia a dia. O que a gente pode esperar desta entrada em vigor, por favor? Pois é, Gabriel, o foco do governo foi na tentativa de evitar um efeito cascata na economia, por isso priorizou o diesel, que é muito utilizado nos fretes, né, principal modal de transporte do país. E nessa medida provisória, que foi publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de ontem, na noite de terça-feira, também tem uma previsão para o aumento da fiscalização para se evitar a cobrança abusiva de preços, sobretudo em situações de calamidade ou de crise externa como a gente vive agora. A MP aumenta o poder de fiscalização da Agência Nacional de Petróleo nesse sentido e o governo também enviou para o Congresso um projeto de lei em regime de urgência constitucional que cria um crime novo, um tipo penal novo para coibir o aumento abusivo de preços, com pena que varia entre 2 e 5 anos de prisão. Isso se empresários se aproveitarem do momento de instabilidade para subirem de forma abusiva o preço dos combustíveis. Mas sobre os incentivos para o setor, então a gente vai ter as chamadas subvenções para o diesel, né, que é um incentivo direto do governo. No caso do diesel, que é importado, que é a maioria do diesel consumido no país, essa subvenção vai ser de R$ 1,20 por litro, sendo que os estados que aderirem a esse programa vão arcar com metade disso, com 60 centavos. O governo federal afirma que a maioria das unidades da federação topou participar. No caso do diesel produzido dentro do país, a subvenção vai ser de 80 centavos por litro, paga exclusivamente pelo governo federal. E nos dois casos, né, nesses dois valores, se soma aquela subvenção que foi anunciada no começo de março, lá pelo dia 13 de março, de 32 centavos por litro de combustível. No caso do biodiesel, vai haver deixa eu conferir aqui, Gabriel, porque são muitas informações para não falar besteira. Isso mesmo, isenção de impostos federais. Então não é subvenção, o governo está isentando o biodiesel de PIS e COFINS. Lembrando que no diesel que é comercializado no país, 15% dele é biodiesel adicionado. Assim como acontece com o etanol misturado à gasolina, o biodiesel é misturado ao diesel numa fração de 15%. Para todos esses casos, né, os produtores e importadores vão ter que aumentar a oferta de combustível para as distribuidoras e fiscalizar para ver se a redução chega ao consumidor final. No caso das aéreas, o governo também está isentando PIS e COFINS do querosene de aviação, combustível usado pelos aviões, está abrindo 2 linhas de crédito para as empresas aéreas e no caso do gás de cozinha, também uma subvenção para o gás importado, para tentar fazer com que um preço dele fique nos mesmos patamares do gás de cozinha produzido aqui dentro do país. Aí, para isso, o governo está prevendo uma subvenção de R$ 850 por tonelada de GLP importada, mas com um teto, né, um limite aí de subvenção de 350 milhões de reais. Gabriel. Agradeço imensamente Pedro Moreira pelos destaques. Agora vamos ver se o governo consegue a adesão das distribuidoras, dos produtores nacionais de combustíveis para estes programas de subvenção, que aí sim a gente deve ver efeitos para os preços no Brasil. Bom trabalho, meu caro.